Fala pessoal, aqui quem fala é o Rafael, membro do PET da Engenharia Agrícola, e hoje vamos fazer o exercício 2.2 do livro de Mecânica dos Fluidos do Franco Brunetti. Mas antes de iniciar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem um like no vídeo, para verem mais vídeos e eventos aqui no nosso canal. Primeiramente, vamos ler o enunciado da questão. Aplica-se uma força de 200 N na alavanca AB, como é mostrado na figura. Qual é a força F que deve ser exercida sobre a haste do cilindro para que o sistema permaneça em equilíbrio? Este é um exercício da Lei de Pascal, que nos diz que a pressão aplicada em um ponto de um fluido em repouso irá se transmitir para todos os pontos do fluido. Como podemos ver no exercício, há uma força sendo aplicada em uma das extremidades da alavanca. E para toda ação, há uma reação. Então, na outra extremidade surgirá uma força contrária. Esta força irá empurrar o pistão para dentro do cilindro, fazendo com que o fluido sofra uma pressão dentro do cilindro. Fazendo então que, caso não tivesse a força F, o pistão de cima iria se mover. Mas como nós temos aquela força F, o nosso pistão de cima não vai se mover. E então o exercício pede para a gente saber qual que é essa força de equilíbrio. Qual é a força necessária para que o pistão de cima não se mova quando é exercício a força de 200 N na alavanca. Para então achar a força, vamos calcular primeiro a força resultante na outra extremidade da alavanca. Podemos achar fazendo a igualdade dos momentos, sendo o momento AO igual ao momento OB. O momento é a força vezes o braço da alavanca. Passando isso para o nosso exercício, fica a força AO vezes a distância da extremidade até o ponto de apoio do ponto A até o ponto O, igual à força OB vezes a distância da extremidade B até o ponto de apoio O. Substituindo os valores de 200, 0,2, que é metros, que é a mesma coisa que os 20 centímetros, a força OB, que é o que queremos achar, e a distância de 0,1 metros, descobrimos que a força OB é de 400 newtons. Então, essa força de 400 newtons irá exercer uma pressão dentro do nosso cilindro. A fórmula da pressão é força sobre área. A nossa área é a área do pistão que está em contato com o fluido dentro do cilindro, que no caso vai ser a área da base do pistão. Como calculamos, é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. O diâmetro passamos para metros, ficando 0,05, elevando ao quadrado dividido por 4 e fazendo vezes π, vamos ter que a nossa área é de 1,96 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. Calculando então a nossa pressão, teremos que a pressão é de 204.081,63 newtons por metro quadrado. Esta é a pressão que está sendo exercida dentro do cilindro. Então, como a lei de Pascal fala, se uma pressão está sendo aplicada em um ponto, ela se transmite em todos os pontos do cilindro. Com isso, essa pressão é a mesma que está no ponto do segundo cilindro, no cilindro de cima. E com isso conseguimos calcular a força F, que faz o sistema ficar em equilíbrio. Substituindo então o valor da pressão, que vai ser o mesmo, e calculando a área, que agora é de 25 centímetros, que é do pistão de cima, ficamos com a força de 10.000 newtons, ou 10 kN. Então era isso, pessoal. Obrigado pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida. Utilizem as caixas de comentários abaixo para colocarem seus comentários e o feedback da videoaula. Até a próxima e valeu!